Olá, olá, saudações, terráqueos e terráqueas, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Luneta de número 59, um Luneta bem especial, vocês vão entender por quê, além do especial das naves Voyager, que vocês viram aí essa bela imagem da sonda Voyager abrindo o Luneta dessa semana, teremos algumas novidades também aqui que eu vou apresentar para vocês, e pela primeira vez na história do Luneta, a gente vai ter uma entrevista ao vivo aqui com o astrônomo Marcelo De Sico, que estava na NASA, passou os últimos meses lá nos Estados Unidos, participando de um programa super legal, que a gente vai conversar um pouco com ele sobre isso. Mas, antes da gente chegar na entrevista com o Marcelo, antes da gente falar das Voyagers, antes ainda da gente falar do que eu ia falar agora, deixa eu ver quem está entrando aqui, quem está chegando, tem bastante gente chegando. Alan Wilson, pessoal, não estava entendendo o que era, então... No começo era a Voyager, que vai ser um tema especial abordado nesse programa, porque elas estão completando 40 anos do lançamento. Cláudia Plaza, Sander Borges, pessoal acompanhando, Junior Bro. Então, pessoal, eu estou vendo tudo que vocês falam aqui nos comentários. Mandem as perguntas de vocês, as dúvidas, conversem entre si. Marquem os amiguinhos aí agora. Pegue aí, marca o seu amigo que gosta de astronomia, seu parente. Convida ele para assistir a live também, que daqui a pouquinho a gente vai entrar ao vivo com o Marcelo. E quando a gente estiver ao vivo com o Marcelo, mandem as perguntas de vocês também que eu repasso para ele. Então, vamos começar falando do asteroide Florence. Eu acredito que talvez vocês possam ter ouvido falar sobre esse asteroide. Ele saiu bastante aí na mídia e tal. É um asteroide gigante, ele acabou de passar hoje, exatamente às 9 horas e 6 da manhã, ele fez um voo rasante aqui pela Terra, uma aproximação. Vocês estão vendo o asteroide Florence and the Machine, né? Então, quase isso, não, é só Florence mesmo. Mas, enfim, ele passou, gente, a 7 milhões de quilômetros daqui, nessa manhã dessa sexta-feira. Tá, beleza, 7 milhões de quilômetros. Desde quando que isso é perto, 7 milhões de quilômetros? É perto, gente, acreditem. Isso equivale a só 18 vezes a distância da Terra até a Lua. 18 distâncias lunares. E vocês sabem muito bem que a Lua está aqui do lado, né? A Lua é nossa vizinha. Então, isso é pouco para um asteroide desse tamanho. Para vocês terem uma ideia, ele tem 4,4 quilômetros de diâmetro. Então, é muito grande. E ele é o maior dos asteroides próximos à Terra, né? Os NOs, que periodicamente passam por aqui pelas redondezas. E o Minor Planet Center, né, que faz esse monitoramento de asteroides e tal, ele considera o asteroide Florence como potencialmente perigoso, ou seja, são corpos que no futuro podem vir a colidir com a Terra, né? Eles cruzam a órbita da Terra de tempos em tempos. Mas, por enquanto, está tudo sob controle. Não se tem nenhuma notícia, nenhum registro de que isso vai acontecer num futuro próximo e nem distante. Então tá tudo bem, fiquem tranquilos. Porém, se ele viesse a colidir com o nosso pequeno planetinha azul, isso poderia extinguir a nossa civilização, um asteroide desse tamanho, de 4,4 quilômetros. Então é muito sério. Ele orbita o Sol a cada um pouco mais de 2 anos, na órbita elíptica dele. E ele roda muito rápido, a taxa de rotação dele é a cada 2 horas e meia mais ou menos, ele completa uma volta em torno do seu eixo. Vocês estão vendo aí uma imagem de quão perto ele passou da Terra, né? Então aí que dá pra ver bem como foi realmente perto. E a última vez que ele passou tão perto assim foi em 1890 e a próxima vai ser só em 2500. E o que aconteceu foi que foi muito interessante, né? Muito raro ter a chance de estudar um asteroide desse porte, dessas proporções, tão perto aqui da Terra, passando tão perto de nós, né? Não é uma chance comum que você tem todo dia. Então os astrônomos ficaram loucos por essa oportunidade. É como se você tivesse uma missão espacial, mandando uma sonda para um asteroide lá no espaço profundo, mas ele veio até a gente, né? Então ficou muito mais fácil de se estudá-lo. Então, enfim, vários telescópios, instrumentos estavam monitorando ele. Inclusive, eu trouxe um vídeo aqui que o Robert Magno, que é colaborador da rede Exos, né, que inclusive o Marcelo, que vai entrar aqui daqui a pouco, é coordenador, né, uma rede colaborativa de estudo de meteoros, ele gravou o asteroide Florence. Então, a gente vai passar o vídeo para vocês verem ele cruzando os céus, né? Bem rápido, dá para ver a velocidade dele, né? Esse vídeo, ele reúne, são 200 frames de 20 segundos cada um. E ele foi feito de um intervalo de 15 segundos entre um frame e outro.
Esse registro começou às 8h51 da noite, de quarta-feira agora, e terminou às 10h38, então é um período longo aí. Deixa eu só ver aqui o que aconteceu, acho que nada. Acho que está tudo bem. Então, como eu disse, muitos telescópios e instrumentos estavam estudando esse asteroide. Eu já vou chamar o Marcelo para entrar aqui com a gente agora, mas antes disso, vamos ver o que o pessoal está falando. O Vitor Pereira está dizendo: socorro, tô rindo muito com a foto da Florence. Legal. A gente riu também bastante, Vitor. Vamos ver aqui. Matheus Alexandre está dizendo: adoro seus vídeos. Legal, Matheus, muito obrigado. Mandem suas perguntas e digam também, por favor, as cidades de vocês, para eu saber de onde vocês são, para mandar abraços aí para todo mundo também e tal. Leila Pilling está perguntando se tem algum perigo para nós terráqueos. Não tem, Leila, nenhum perigo. Pelo contrário, só benefícios, né? Só a ciência que se aproveita disso daí e a gente aprende com ele, mas não tem nenhum perigo. Bom, então vamos colocar aqui ao vivo o Marcelo para conversar com a gente. A Julie, nossa querida assistente aqui, vai colocar. Vamos só fazer aqui. Marcelo, pode ligar aí o seu microfone para a gente conversar. Já está na tela, Marcelo. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite, obrigado por participar aqui do Luneta. Muito bacana. Show. Então, pessoal, só para vocês entenderem um pouco melhor, antes da gente entrar para as perguntas, o Marcelo, ele é astrônomo, ele é pesquisador do Inmetro também, e como eu comentei agora há pouco, ele coordena a rede Exos, né, de monitoramento de meteoros. Eles têm várias estações espalhadas pelo Brasil e eles fazem uns estudos bem legais de chuvas de meteoros e tal. Então a gente vai desenvolver um pouco sobre isso. Então, Marcelo, acho que para a gente começar, já que a gente estava falando do asteroide Florence, né, o que os astrônomos vão conseguir aprender com a passagem desse asteroide aqui pelas nossas redondezas? Boa noite, primeiramente. Olá, amigos. Olá, André, equipe, todo mundo. É um prazer aqui estar ao vivo, conversando com vocês sobre esses maravilhosos assuntos da astronomia. É uma honra estar aqui inaugurando essa transmissão via Skype. Só para dizer que eu estou aqui de Petrópolis, cidade imperial, conversando com vocês, é o lugar que eu resido. E realmente a gente está passando um momento muito exitoso, muito interessante na área de pequenos corpos, principalmente. Pequenos corpos é o que a gente traduz de small bodies, né? É a minha especialidade, mais ainda de meteoros, né? E aí, hoje em dia, pequenos corpos está se tornando de novo a coqueluche da astronomia. Antigamente a gente era muito interessado, ainda somos, na parte de buracos negros, a cosmologia, galáxias, taxonomia de estrelas, etc. E asteroides e cometas era sempre um assunto muito relegado a um segundo plano na astronomia profissional, vamos dizer assim. Sim. E era um assunto muito, muito apaixonante para o astrônomo amador. Uhum. E a gente teve, a partir dos anos 90, começou um boom por conta de pesquisas de asteroides e os NEOs, principalmente. E hoje em dia a gente vive o auge, talvez, dessa pesquisa, né? Uhum. Sondas espaciais sendo projetadas para visitarem e fazerem monitoramento de asteroides, né? Você está aí vendo o lançamento daquela sonda que vai fazer o monitoramento do asteroide. Você tem aí a questão hoje tivemos o Florence, né? Sim. Passando aí perto da gente a cerca de 7 milhões de quilômetros, talvez, né? E aí isso é uma oportunidade maravilhosa para nós astrônomos, porque os asteroides, os grandes asteroides, né, da gente. Então a gente precisa de um equipamento muito sofisticado, grandes telescópios, a gente precisa de uma técnica muito apurada para você conseguir fazer um espectro razoável, ter uma noção, talvez, da composição química da superfície, os regolitos que cobrem os asteroides, às vezes. Sim. Então é complicado você ter assim, uma oportunidade de fazer uma pesquisa com um asteroide grande próximo da gente, que a gente consegue uma resolução maior, melhor, e a gente consegue tirar maiores conclusões acerca da composição química. Uhum. E hoje em dia a gente está numa luta para fazer a taxonomia das famílias dos asteroides do cinturão principal, ou seja, que na verdade eles são, né, os fornecedores dos NEOs. Os NEOs que vêm para cá, a maioria deles
deles estão vindos do cinturão de asteroides. Entendi. Por causa de alguma perturbação gravitacional, a órbita deles escapa e eles chegam aqui perto da gente, né? O Florence, ele se encaixa nessa categoria? Ele era do cinturão principal também? Provavelmente ele é do cinturão principal. Ele escapou a gente chama daquelas vias de escape que existem. Uhum. E aí ele começa, por perturbações, a se aproximar da Terra. E depois ele vai de novo se afastar e vai embora, né? Entendi. A média de vida útil, vamos dizer, vida útil, eu digo, de estar fazendo órbitas próximas da Terra, dos NEOs, é cerca de 10 milhões de anos, se eu não me engano. Sim. Né? Se eu não tenho muito certo em cabeça. Mas depois disso, os processos perturbacionais, efeito Yarkovsky, efeitos de pressão de radiação, lentamente e paulatinamente vão afastando o asteroide. Entendi. Ou o NEO, né, no caso, né? Certo. Então é um fato bacana, é um fato muito, muito interessante esse NEO estar passando próximo. Importante é as pessoas saberem o que é um NEO, né? Porque a gente está falando NEO para cá, NEO para lá, mas afinal, o que é um NEO? NEO é um acrônimo, Near Earth Object, são objetos próximos da Terra, né? Sim. Eles entre 0,85 unidades astronômicas, um pouco menor, um pouco menos, 98% da unidade astronômica na sua proximidade do Sol, até 1,3 unidades astronômicas longe do Sol. Então, quando um objeto tem mais ou menos essa órbita, é que a gente considera de NEOs, porque ele vai passar próximo à Terra, né? Entendi. Alguns são cruzadores, né? Cruzadores são aqueles que já estão na nossa órbita. Né? E a gente considera NEOs com risco, que é os PHOs, quando eles têm uma proximidade, se não me engano, de 0,005, né, unidades astronômicas de distância mínima da órbita da Terra. Esses nós consideramos potencialmente perigosos, mas eles são da ordem quilométrica, mas perigosos assim, a possibilidade de 1 em 1 milhão de bater aqui. Claro, claro. Marcelo, antes da gente partir então para a próxima pergunta, eu vou ler aqui da onde o pessoal está falando das cidades, da onde que eles estão acompanhando a gente. A Ana João é de Curitiba, a Alissane Lourenço é de São Paulo, o Nicolas Minora está assistindo a gente lá de Natal, Rio Grande do Norte, o Matheus Alexandre de Esmeraldas, Minas Gerais, tem bastante gente de Petrópolis aí, devem ser seus amigos, o Antônio de Sico deve ser seu parente, né? Por acaso é meu filho. Seu filho, legal, abraço para ele. Manuelino Cordeiro tá falando de Mariporã. Legal, bastante gente. Pessoal, mandem perguntas também, que daí eu leio aqui e passo pro Marcelo. A minha madrinha querida tá assistindo o programa hoje também, ela tá aqui direto. Beijo pra ela, Dinda. A Juliana Teixeira, que também tá sempre vendo Luneta, lá de Brotas, que tá sempre falando pra eu ir pra lá também. Você já foi pra Brotas, Marcelo? Conhece lá o... Conheço Brotas, e Brotas tem um dos melhores céus do Brasil para astronomia amadora, hein? É o que ela me fala, ela sempre fica insistindo pra eu ir pra lá, Juliana Teixeira. E saiu na revista Galileu do ano passado, lembra? Sim, então, o Marcelo ele colaborou com a nossa capa de dezembro do ano passado que eu fiz, que foi o guia da astronomia amadora, né? Então a gente deu várias coisas, inclusive os céus mais legais, os melhores céus do Brasil para se ver estrelas. Então o Marcelo ajudou bastante naquela matéria. Bom, então, gente, só para vocês entenderem também um pouco melhor aquilo que eu falei agora há pouco, o Marcelo ele foi o primeiro brasileiro a participar desse programa da NASA, né? O NASA Frontier Development Lab. O que é esse programa? São 6 semanas, né, que ele passou lá no Centro de Pesquisa Ames, na Califórnia, da NASA. E esse programa, ele reúne especialistas do mundo inteiro. E eles se encontram lá, eles passam esse período de imersão para discutir coisas assim de estado da arte, né, em defesa planetária, contra o impacto de asteroides e cometas, né, para a gente se preparar e entender melhor todas essas questões. Então, Marcelo, antes da gente conversar um pouquinho sobre as coisas que você viu lá, conta aí pra gente, os seus colegas sentiram muita inveja de você por ter tido essa chance? Eu não digo que... Não, o pessoal não sentiu, acho que não sentiu inveja, sentiu pena, né, porque eu ralei muito lá. Porque lá, assim, a gente foi... Eu vou contar rapidamente como é que foi lá, mas antes, se você me dá 5 segundos, em homenagem à Voyager, eu tenho a revista do Le Point, de 1980, e isso aí foi que marcou a minha geração. Essa foi a primeira foto de Saturno feita pela Voyager 1, lançada em 1977, e foi isso que nós vimos em 1980. Ficou todo mundo da geração de 80 que surgiram vários astrônomos por causa dessa capa aqui.
Muito Então isso aí é legal. para... Muito Eu legal. tenho essa revista guardada até hoje com muito carinho. Né? Sim. Representa muito aí, pessoal, gastronomia. Inspirador, Mas né? enfim, isso aí só foi um parênteses. Sim. Então é o seguinte, esse programa, ele é um programa sofisticado. A gente ficou no Silicon Valley, na Califórnia, onde é a sede da Apple, Google, Facebook, Samsung. Famoso Vale do Silício, né? E vai. Uhum. O Google é um monstro. O Google tem quarteirões e quarteirões no Silicon Valley. Os dois maiores de onde eu fiquei é o Google e a NASA. Sim. E eu fiquei lá na US Navy, no aeroporto, inclusive ali jatos descendo. Então nós ficamos ali internados. Uhum. E dali a gente ia do alojamento, a gente ia para o SERI, que é o Instituto SERI, né, faz essa busca de vida inteligente, que todo mundo conhece. Sim. E a gente trabalhava full time lá. Foram 8 semanas e realmente foi um negócio extremamente novo, porque fomos divididos em 5 times, 4 pessoas para 5 times, 2 especialistas e 2 pessoas especialistas em computação científica, data science. Uhum. Quero dizer que a data science hoje, acho que a profissão não é mais do futuro, é a profissão de agora, porque a gente está na era da Big Data, do Terabyte, do Teradata, Petabyte, Pentadata. Então a profissão agora é a computação científica, é o cientista da computação. Manejar os dados que são hoje de uma quantidade enorme, a gente não tem condição de lidar. Então nós fomos assessorados por pessoas de computação científica, uma pessoa de Stanford, outra pessoa da Universidade da Bélgica. E o nosso desafio, o nosso time, o desafio era, utilizando a inteligência artificial, que são métodos, softwares, usando uma capacidade de processamento elevada e usando metodologias estatísticas sofisticadas, em que, entre aspas, o computador ele aprende com os inputs que você vai dando para ele, seja de imagens, seja de sinais, seja a informação que você está alimentando o software, o algoritmo. Então o computador ele vai aprendendo, né, entre aspas. Sim. E com esse aprendizado ele vai acelerando, ele vai sabendo identificar os padrões cada vez mais rápido. Ele se torna proativo, então, né? Pro nosso... Exatamente. Qual era o desafio? Você minimizar a intervenção humana na detecção de meteoros, que é o meu projeto aqui no Brasil, o nosso projeto que é o Exos, né, que é um projeto cidadão cientista, que envolve a turma de 8 a 80 anos para observar o céu, e a gente com os dados vamos trabalhando aí para publicar, e que a gente vai estar aí na Sérvia no final do mês de setembro, já apresentando o primeiro trabalho do Exos e o trabalho lá do projeto da NASA, né? Vamos aproveitar. Muito bom. Bom, enfim, então nosso desafio era esse, utilizando a detecção de meteoros, imagens de meteoros, de uma forma automatizada, com minimização de intervenção humana, desenvolver uma detecção de chuvas, de outbursts, de hiperatividades concentradas de meteoros num dado período, num dado momento, e fazer desse outburst, dessa hiperatividade, uma possível passagem do cometa de longo período. Agora, por que cometa de longo período? Porque os cometas de longo período, eles vêm da nuvem de Oort e eles são enormes, eles são quilométricos, eles vêm com uma velocidade cinética tremenda. Se a gente não os detectar um pouco além de Júpiter, já nas proximidades de Marte, a gente não tem mais o que fazer. Entendi. Entendeu? A gente não tem tecnologia para eles, a 1 ano, 2 anos de distância da gente aqui, fazer alguma coisa. Então, obviamente, quanto maior o risco, menor a probabilidade de impacto. Mas, no bojo desse processo, nós conseguimos desenvolver vários... E ó, acho que tivemos um problema aí com a ligação no Skype, pessoal. Vamos esperar um pouquinho, porque às vezes volta. Conexão é assim mesmo, né? Qualquer coisa a gente tenta ligar de novo aqui também, se não voltar. Então, só... Acho que tá voltando. Marcelo, travou um pouquinho, então acho que a gente não ouviu o que você falou agora, mas aproveitar que só isso para explicar para o pessoal que está acompanhando a gente aí de casa, que talvez não esteja muito familiarizado com os termos,
Um cometa de longo período é um cometa que vem de muito longe. Ele está lá quase nos confins do sistema solar, e a nuvem de Oort que o Marcelo comentou é uma esfera, né, de corpos que também estão extremamente distantes. Elas são os restos primordiais da origem do sistema solar. Então, são os detritos que estão mais ou menos em torno do nosso sistema solar a quase uma unidade astronômica, quer dizer, a milhões e bilhões e trilhões de quilômetros da gente. E quando há uma perturbação gravitacional nessa nuvem de detrito, é lançado um cometa em direção ao Sol. Uhum. E por vezes esse cometa passa perto da Terra. Então, pela primeira vez, isso é uma coisa interessante que a gente tem que frisar, que pela primeira vez nós desenvolvemos uma técnica para detectar cometas de longo período. Não existia técnica nenhuma. A técnica era apontar o telescópio numa região do céu e, por sorte, detectar algum cometa. Agora a gente tem um mecanismo que pode auxiliar a você identificar regiões do céu em que você pode encontrar um cometa. Técnica real na astronomia para você detectar cometas de longo período usando informações de meteoros, que são que a gente, na verdade, que quando a gente chama de chuva de meteoros, são essas entradas de meteoros em períodos, né? Em certos períodos que você tem a chuva, e geralmente eles são os restos dos cometas. Muito bacana. E então, isso que o Marcelo falou, né, eles desenvolveram esse algoritmo que ele pega... Acho que todo mundo que está assistindo aí de casa deve ter ouvido falar nas chuvas de meteoros, né? A gente tem algumas chuvas muito boas, com uma atividade intensa, que dá para ver se você tiver num céu relativamente escuro, né? De cidade grande não dá, de São Paulo nem pensar. Mas tem algumas chuvas aqui no Hemisfério Sul que são boas, inclusive a gente sempre fala delas no site da Galileu. O Marcelo vai falar um pouquinho também de chuvas de meteoros, mas eles desenvolveram, é muito legal isso, gente. Você pega informações dos meteoros e consegue rastrear o cometa que criou esses meteoros, né? Então isso é fascinante mesmo. Então diga lá, Marcelo, que você queria falar com a gente sobre as chuvas de meteoros. Bom, André, você está explicando muito bem, de uma forma que as pessoas que tenho certeza que vão entender muito bem. Hoje em dia existe um zoom sobre chuvas de meteoros que, na verdade, a gente tem que esclarecer e informar as pessoas. Existe uma lista na União Astronômica Internacional. Se você for no Google, IAU, lista de chuva de meteoros, showers list meteors, você vê uma lista de mais de 800 ou 900 possíveis radiantes que estão lá constando. O que acontece é o seguinte, André. O estudo de meteoros, ele era um estudo que não tinha muita organização antigamente. Ele era um estudo que começou mesmo com o projeto Harvard na década de 30 e 40, que foi o primeiro grande monitoramento para identificar chuvas usando câmeras fotográficas, e dali se criou um catálogo. E dali, então, você teve espalhado na Europa, principalmente nos países do leste europeu, um grande movimento para você estudar meteoros, mas sempre foi uma comunidade muito pequena, sempre foi relegada muito à parte amadora, então a gente não tinha métodos científicos calibrados, métodos científicos realmente discutidos e aceitos. Entendi. Então, você antigamente, inclusive, a nomeação das chuvas era uma bagunça. Você não tinha uma regra para nomear a chuva. Você tinha aquarídeas, aquaridas, mudava. Hoje em dia, de uns 5 anos para cá, a IAU, nas suas recentes assembleias, usando na pessoa da Comissão de Assuntos Relacionados a Meteoroides, formalizou a nomenclatura de chuvas. Hoje em dia a gente tem a nomenclatura formalizada. E foram estabelecidas mais de centenas de chuvas que são chamadas as chuvas estabelecidas. Essas são as chuvas realmente que existem até agora. Certo. O resto das outros radiantes que estão na lista ainda não temos certeza se são chuvas. São apenas achados estatísticos feitos e que a gente bota na lista porque era uma bagunça. Então, para formalizar isso, resolveu-se criar-se a lista, e à medida que fossem sendo observados atividades de chuvas ao longo do ano, a pessoa botava lá, você faz um cadastro. Por exemplo,
Você é um grupo amador e identificou que achou que houve um outburst em certo dia, em certa hora. Você vai lá, você faz seu cadastro, você informa os dados todos e possivelmente vai constar nessa lista a informação de que você identificou um possível radiante. O radiante é o que dá origem à chuva, né? Um ponto geométrico no espaço. Uhum. Então essa lista hoje ela vai ser rediscutida, porque nós desenvolvemos agora, finalmente, métodos estatísticos fortes que têm a relação com a propriedade física da natureza dos meteoros, porque antigamente, para você fazer essa lista, você usava métodos estatísticos de grupos, métodos PCA, usando certos critérios, que necessariamente não querem dizer que sejam ligados à natureza do fenômeno. Uhum. Uma coisa é você ter um modelo matemático, outra coisa é esse modelo matemático representar a natureza do fenômeno. Entendi. Hoje nós estamos desenvolvendo ferramentas para que esses modelos novos matemáticos, inclusive esse primeiro modelo nós vamos apresentar agora na Sérvia, né, que é a primeira vez que vamos usar a inteligência artificial para fazer o grupamento de radiantes, para a gente identificar novos radiantes e rever os antigos. Essa lista da IAU ela vai ser totalmente revisada, inclusive chuvas antigas que a gente achava que eram já definidas, não existem, eram mera ilação estatística. Uhum. Então, o estudo do fenômeno meteoro ele está passando agora por uma grande revisão. Então as pessoas têm que estar atentas a isso, que a lista da IAU ela é uma lista repositária de informações sobre um possível radiante. Certo. Se vocês notarem lá, existe uma tarja vermelha. Por quê? Porque foi incluído, e quando a gente bota a tarja vermelha, é porque realmente aquilo foi um falso positivo. Foi uma estatística que aconteceu, um ruído, e que não corresponde à realidade. Entendi. Então hoje, por conta disso tudo, nós estamos passando uma nova revolução na ciência dos meteoros. Uhum. Certo. O Marcelo, o Vanderlan Mengotti, ele tá perguntando, e inclusive, pessoal, mandem mais perguntas para eu passar para o Marcelo. Ele pergunta, como é feito esse rastreio? Ele quer entender um pouco melhor como funciona a ferramenta que vocês criaram lá. Bom, claro, como é o nome dele? É Vanderlan. Oi, Vanderlan, tudo bem? Prazer aí. É o seguinte, a gente tem, por exemplo, espalhados no mundo inteiro redes de detecção de meteoros. São câmeras que estão apontadas para o céu à noite e elas detectam qualquer movimento no céu que possa caracterizar um meteoro, né? Que é a chuva, que é a estrela cadente que a gente conhece. Então existem softwares próprios que fazem a análise dessa trajetória, combinam a análise da trajetória e dali a gente consegue saber a órbita daquele meteoroide. Porque o meteoro é um fenômeno atmosférico. O que a gente está vendo é um meteoroide, que é uma partícula, um pedacinho de um asteroide, de um NEO, de um cometa, que entrou na atmosfera e está brilhando muito. Sim. A gente chama de meteoro. Isso vem do grego, tá? Do radical grego, que é um fenômeno, quer dizer, fenômeno atmosférico. Uhum. Então esse meteoroide, obviamente, ele tem uma órbita, né? Como a família dele, os detritos, todos têm uma órbita. Então, a partir desse cálculo de trajetória que a gente faz no céu, a gente consegue identificar a órbita dele. Identificando uma grande família, vamos dizer, 50, 100 meteoros com órbitas similares, com características similares, daí você pode dizer que dali está vindo algum radiante, ou seja, a Terra está passando ao longo de um caminho de detritos deixados por algum cometa. Então, quando a Terra atravessa esse detrito, é como se você é aquele fenômeno de você dirigir um carro na chuva. Parece que a chuva está vindo, né, enviesadamente na sua direção, né? E paralelamente. Então é esse fenômeno. Então esse ponto geométrico em que os meteoros estão entrando em paralelo, a gente chama de radiante. Então, dado isso, ocorre um fenômeno interessante. Porque, devido a perturbações gravitacionais com o Sol, detritos de cometas de longo período, eles apresentam uma característica que a gente chama da trilha vaguejante. Ou seja, o trilho do meteoro, do cometa, ele vai ser distribuído para frente e vai ser distribuído para trás. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque senão eu vou tomar muito tempo. Então, quando o cometa vai embora, de longo período, ele faz a primeira passagem, vai embora,
os detritos deixados pelo cometa sofrem uma certa perturbação relacionada ao Sol, relacionada um pouco a Mercúrio, e aí uma parte do detrito que vai para frente por uma questão de mecânica celeste, uma parte do detrito ela vai se postar na frente do cometa longo período, e antes da passagem do cometa longo período, na primeira revolução desses detritos, e se a Terra passar por eles, a gente tem o que a gente chama de uma hiperatividade. Foi o que aconteceu no mês passado no cometa Borisov. Foi um grandíssimo exemplo. Um cometa de longo período que já se foi, os detritos foram deixados, os detritos na sua primeira revolução passaram e a Terra os atravessou. E nós estivemos nos Estados Unidos fazendo esse monitoramento. A Exos no Brasil também, e fizemos em parceria com colaboradores na África do Sul. E aí eu vou dar aqui uma notícia interessante para vocês. Vou divulgar legal. Em primeira mão. Ótimo. Nós pegamos impactos lunares nos Estados Unidos possivelmente do cometa. Não posso afirmar, mas os cálculos que foram feitos, possivelmente os impactos lunares que aconteceram, que pegamos na Califórnia, podem ter sido do cometa Borisov. Não estou afirmando, mas foi no período que nós esperávamos que acontecesse. Então, futuramente haverá uma publicação sobre isso. Eu não posso entrar em detalhe agora porque é novidade. Claro, não, muito bacana. Então, Marcelo, só para a gente ir encerrando a nossa conversa, que está muito legal, conta pra gente o que você trouxe de mais legal assim, na bagagem de lá. Você conheceu muita gente bacana, já pensa em parcerias assim, para desenvolver. O que você vai aplicar aqui no Brasil das coisas que você aprendeu lá? Obrigado pela pergunta, André. Olha, primeiramente foi um consórcio internacional, empresas como nós fomos patrocinados pela NASA, IBM, NVIDIA, Lockheed Martin e uma outra empresa que agora eu não lembro o nome, mas todos os grandes players da área de computação gráfica, que usa a NVIDIA, a placa CUDA, acho que eu posso falar aqui, não tem problema, né? Não tem problema. Então tá bom, porque realmente foi sensacional. Nós tivemos todo um apoio logístico, apoio de software, apoio de usar a nuvem computacional para rodar em CUDA os processos que nós estávamos testando. Foi um evento internacional que eu participei, eu participei da seleção, fui aprovado. E aí tinha gente da Bélgica, tinha um companheiro da Colômbia, mas radicado nos Estados Unidos, tinha muitos americanos, tinha um francês, um egípcio francês. Gente do mundo então foi todo, muito bacana, assim, foi um intercâmbio maravilhoso. Eu até brinquei com o pessoal, que nós vivemos um BBB científico, porque a gente ficou no alojamento, dividindo quartos. Então, teve coisas sensacionais acontecendo, e a gente realmente foi uma experiência que para mim foi sensacional, eu vou levar para o resto da minha vida. Inclusive, a metodologia científica utilizada é de vanguarda, totalmente inovativo, você fazer o processo criativo acontecer. Eu era cético no início, quando o desafio nos foi dado. Nós tínhamos apenas 8 semanas para concluir um projeto que duraria, normalmente um projeto desse demora de 2, 3 a 5 anos. Fizemos em 8 semanas, e nem eu acreditei. Obviamente, tem que ser aperfeiçoado. O que nós fizemos foi um protótipo, né? Mas que funciona. Agora ele vai ser aperfeiçoado. Claro. Então, foi incrível. Foi uma curva, nós vivemos uma curva de aprendizado, né? No momento, teve um ápice, depois a gente caiu, a gente achou que não ia conseguir. Aí, de repente, dessa curva, ela começou a subir de novo, e na última semana, as coisas foram acontecendo para os 5 times. Porque nós fomos divididos. Eu estava no time de detecção de longo período de cometas. Certo. De pulgas de longo período. Tinha o pessoal de mineração de recursos lunares, pessoal de modelagem de asteroides, pessoal de tempestade solar e o pessoal relacionado à atividade solar. 2 times relacionados às atividades solares, um de asteroides, 2 de pequenos corpos, e um relacionado tinha um outro time relacionado à inteligência artificial. Certo. Então a NASA está investindo pesado nisso, gente. Se você me permitir,
Eu queria dizer a todos aí que são da área de computação, os estudantes que estão começando, computação científica, data science é a profissão que está chegando forte. Inteligência artificial, machine learning, deep learning, redes neurais, é por aí que nós estamos caminhando tecnologicamente. Seja ciência, seja qualquer área de conhecimento, banco, qualquer área que você está vivenciando a tecnologia, tem alguma inteligência artificial já embutida. Com certeza. Então não temos como escapar disso. Sim. Fica a dica, então, para quem está assistindo a gente, dica de carreira para você que está pensando aí o que seguir na sua vida, tá aí um bom caminho para o futuro. Ó, Marcelo, antes só da gente se despedir aqui, o Manuelino Cordeiro tá falando, gostei do termo BBB científico. E o Éder Toledo tá dizendo, podiam criar mesmo um BBB só com cientistas. Você participaria desse BBB de cientistas, Marcelo? Depende, né? Se fosse para participar, para fazer desenvolver algum projeto científico legal para a humanidade, sim. Agora, se for só para tirar foto, não. Tem até aquele projeto que é meio furado, que é o Mars One, né? Que ele propunha um BBB lá em Marte, né? Esse daí seria Deu bom. Tudo né? errado. Deu tudo errado, é uma pena, mas a ideia é boa, né? Foi. Bom, Marcelo. André, pode falar, desculpa. Não, é que você falou que a minha ideia agora, eu sou funcionário público, né? Sim. Então eu queria dizer que o Brasil não teve gasto nisso, a NASA investiu. Muito bom. A passagem aérea foi paga pela bolsa que recebi, então não teve custo, nem para minha instituição, que eu sou funcionário do Inmetro, Sim. Instituto de Meteorologia brasileiro, né? Eu sou da área de telecomunicações lá, trabalhando agora com parte de modelagem de satélites, né? Esse é o meu feijão com arroz. Sou pesquisador no Observatório Nacional na área de meteoros, a gente está introduzindo, formalizando o conhecimento científico de meteoros no Brasil. Faço parte do grupo da Daniela Lázaro. Esse projeto de meteoros é meu projeto de doutorado lá no Observatório, justamente para a gente formalizar esse conhecimento, fazendo com que pessoas se interessem, alunos, mestrandos, doutorandos, e que a gente possa introduzir finalmente a área de meteoros no Brasil de uma forma organizada, científica e formando gente, é o que a gente quer. E o Projeto Exos quer isso. Que a gente forme pessoas, que as pessoas se integrem, que amem a ciência e, por que não, a astronomia. Com certeza. Marcelo, brigadão mesmo por ter participado aqui com a gente. Foi muito interessante o nosso papo. E é isso. Até a próxima aí. E replique esse conhecimento que você trouxe de lá, né? Enfim, faça bom uso dele aqui, que a gente está precisando, né? Essas iniciativas, é sempre muito bom. Com certeza. Legal. Obrigado, Marcelo. Eu agradeço. Um abraço, boa noite a todos. Tchau, tchau, boa noite. Vamos então voltar aqui para mim, mas pessoal que está assistindo, não vão embora, por favor, fiquem um pouco mais. A gente vai falar das sondas Voyager agora, o destaque do dia, né? Que o Marcelo mostrou aquela incrível revista que ele tem lá na casa dele. Então eu trouxe umas informações muito legais sobre as Voyagers para a gente conversar aqui. Essa missão tão incrível, né? Primeira missão interestelar da humanidade. Então, eu peguei um texto muito bom que foi escrito pelo diretor da divisão de ciência planetária da NASA, é o James Green. Ele colocou umas coisas muito interessantes lá sobre a missão e eu trouxe aqui pra gente conversar um pouquinho. Então, antes da gente conversar sobre o legado das Voyager, né, não tem momento melhor para falar sobre isso do que nesses 40 anos de lançamento. Não é pouca coisa, gente. 4 décadas, pensem nisso, né? 1977. Passou muito tempo desde então, né? Muitas missões espaciais foram lançadas desde então e as Voyagers continuam funcionando, continuam relevantes, continuam mandando dados pra gente, continuam ajudando a gente a entender o espaço entre as estrelas, né? Então elas medem lá e conversam com a Terra, demora horas para chegar aqui, mas acontece. Então, como eu comentei, a Voyager 1 ela foi lançada em 5 de setembro de 77. Então, tá logo aí a data, né? Terça-feira já completa exatos 40 anos do lançamento dela. E a Voyager 2 foi lançada um pouco antes, em 20 de agosto. É meio esquisito, né? Essa coisa, a 2 foi lançada antes da 1. Mas, enfim, acontece, né? E a 1, ela, mesmo tendo sido lançada depois, ela está mais longe, porque ela pegou um empurrão gravitacional mais forte, né? As duas, na verdade, pegaram
Lá naquele ano, em 77, estava tendo um alinhamento planetário muito propício para se lançar naves para o espaço profundo, né? Que a gravidade dos gigantes gasosos do sistema solar exterior acelera as naves quando elas passam. Então a NASA espertinha se aproveitou disso para mandar uma missão interestelar, que são as Voyagers. Para vocês terem uma ideia, gente, a distância que elas estão daqui, a Voyager 1 está a 20,8 bilhões de quilômetros. Já falei isso no Luneta passado, mas não canso de repetir, porque é realmente incrível você pensar nessas coisas, né? E a 2 está um pouco menos, a 17 bilhões de quilômetros. Isso, gente, é muito mais do que 100 vezes a distância da Terra até o Sol, para vocês terem uma ideia em termos mais práticos, assim, de quão longe é isso, né? Enfim, muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Completou 5 anos também esse efeméride agora em agosto. Em 2012, a sonda Voyager 1 entrou para o espaço interestelar. Ela realmente saiu, deixou o sistema solar, se tornou oficial, né? A Voyager realmente se tornou uma missão interestelar. Então agora não tem época melhor para a gente falar das Voyagers do que agora, né? Várias datas importantes aí para a gente discutir. Inclusive, os astrônomos esperam que nos próximos anos, deve estar para acontecer em breve, a Voyager 2 também vai sair. Então daí as duas irmãs gêmeas vão estar no espaço interestelar. Então daí vai ser oficial, as duas vão estar fora daqui, né, da área de influência do Sol. Então, como eu falei, mesmo depois de 40 anos, elas continuam ativas, elas continuam produzindo ciência e ajudando a nossa ciência a entender melhor o universo, né? Então, e ainda assim, gente, mesmo depois de tantas missões espaciais, como eu falei agora há pouco, e missões incríveis, né? Enfim, 40 anos, teve muita coisa legal acontecendo, mas elas continuam sendo as sondas que visitaram mais planetas. Elas fizeram o primeiro tour dos 4 gigantes gasosos do sistema solar, né? Então, e elas descobriram a maior quantidade de luas e elas fotografaram o maior número de lugares diferentes do sistema solar. Então, elas fizeram vários recordes, foram pioneiras em muitos aspectos, e é isso que o James Green discute um pouquinho no texto dele. Eu trouxe algumas dessas conquistas importantes das Voyagers, né? Elas, enfim, além de terem sido as primeiras a visitar os 4 gigantes do sistema solar, os gigantes gasosos, a sonda Voyager 1, ela foi a única a ter visitado Urano e Netuno. Depois dela, nunca nenhuma outra sonda passou por lá. Inclusive, esse é uma das prioridades da NASA, né? Um relatório recente que eles desenvolveram, eles determinaram como uma das prioridades científicas para os próximos anos criar uma missão de volta para Urano e Netuno, porque até hoje a gente ainda não entende muito bem esses 2 gigantes gasosos aí do sistema solar. E também, gente, elas foram a primeira a descobrir vulcões fora da Terra, né? Lá na lua de Júpiter, chamada Io. Vocês já devem ter ouvido falar, inclusive no Luneta dessa edição, né, da edição de setembro da Galileu. Olha só que bonitinha, ela está aqui, ela é fresquinha, ela está nas bancas de todo o Brasil, então procurem. Inclusive a capa é diferente da que está na internet, né, porque, enfim, tem uma para o digital, outra para o impresso, mas a ideia é a mesma. Então, também temos o Global Mais, o incrível aplicativo aí da editora, que tem conteúdo exclusivo de todas as marcas aí. Então, conheçam também, dê um Google lá pra ver, vale a pena. Não sei se tá aqui na descrição o link, acho que não, né? Não tá, mas enfim, é legal, tem bastante coisa lá e tem conteúdo exclusivo da Galileu. Mas no Luneta da edição de setembro, o Luneta também sai na revista, além da sonda Cassini, que vai morrer esse mês, ela foi o grande destaque da sessão impressa, e vai ser da live também, já comentei aqui, no dia 15, que vai ser bem o dia em que ela vai se suicidar na atmosfera de Saturno, vai ser bem numa sexta-feira. Então a gente vai estar aqui ao vivo com a cobertura completa sobre o mergulho final da sonda Cassini na atmosfera de Saturno. Inclusive, segundo o Natan, que está aqui agora, trocamos aqui de companhia no estúdio, ele me falou que o professor Adilson, né, Adilson Oliveira, ele vai estar aqui, ele é da UFSCar, a gente vai discutir então ao vivo, aqui com um astrônomo no estúdio, o fim da missão Cassini, que também foi uma grande missão, uma das maiores, né? Tá aí no hall da exploração espacial. Mas eu dei todo esse rodeio, não era nada disso que eu queria falar. Eu queria falar dessa entrevista aqui que eu fiz com a pesquisadora, cientista planetária Rosali Lopes, que trabalha lá no JPL da NASA, e ela é recordista, que descobriu a maior quantidade de vulcões ativos. Ela tá no Guinness Book por causa disso. Então,
ela descobriu a maior quantidade, mas as sondas Voyager foram as primeiras a descobrir vulcões fora da Terra, nessa mesma lua que ela se tornou recordista, que é Io. Io é basicamente uma bolota cheia de espinhas, cada espinha é um vulcão ativo, então realmente tem muito vulcão lá, é impressionante. Então, além disso, só para vocês terem uma ideia, eu falei que elas encontraram muitas luas, eu trouxe aqui os números que o James Green deu no texto dele. Em Júpiter, as sondas Voyager descobriram 3 luas. Em Saturno, elas encontraram 4 luas. Em Urano, 11 luas. E em Netuno, 5 luas. Então é muita coisa, gente. Pra vocês terem uma ideia aí, são mais de 20 luas, né, que as Voyagers encontraram. Então é realmente uma marca muito grande, muito especial aí, e que elas deixaram na história, né? E também elas foram a primeira a detectar um relâmpago fora da Terra, lá na atmosfera de Júpiter. E a primeira a descobrir, era uma sugestão, né? Até então, ainda não se tinha certeza, que a Europa tinha um oceano abaixo da crosta congelada, né? E isso, enfim, hoje a gente já sabe, isso já foi confirmado, mas a ideia, né, a hipótese, as primeiras evidências surgiram com as sondas Voyager, que também foram as primeiras a fazer a primeira imagem de Titã, né, que é a maior lua de Saturno, mas como elas estavam meio distantes e tal, não dava para ver a superfície, só dava para ver uma bolota com uma atmosfera muito densa. Então já ficou a primeira dica que Titã tinha uma atmosfera e tal, e podia ser bem interessante. Enfim, elas abriram caminho para todas as outras que vieram depois, né? Sonda Juno, sonda Galileu, ambas estudaram Júpiter, a própria sonda Cassini, agora estudando Saturno, todas elas se beneficiaram, né? Beberam na fonte das Voyagers. E agora ela está no espaço interestelar, o espaço entre as estrelas, é o objeto humano mais distante já lançado. Nunca nada chegou tão longe da Terra quanto as Voyagers. Então é realmente algo fascinante. Elas já saíram, né, da heliosfera, que é a região que envolve o Sol, é até onde o vento solar chega, até onde os corpos são capturados pela gravidade do Sol. Então é como se fosse uma bolha, que é a área de influência do Sol mesmo. Elas já deixaram essa área. A Voyager 2 está fazendo a transição ali, está saindo, a 1 já saiu. Mas e legal, como eu comentei agora há pouco, é que durante todo esse trajeto até na heliosfera, a própria heliopausa, que é onde tem essa transição, elas foram medindo, foram mandando dados de volta. Então eram regiões que a gente não sabia quase nada e graças a elas a gente entende muito melhor. Inclusive no próprio meio interestelar, né? Elas mediram os raios cósmicos, campo magnético galáctico, então o campo magnético da própria Via Láctea, a densidade do meio interestelar, todas essas coisas elas estão mandando informações pra gente, 40 anos depois de serem lançadas, né? E quando você ia sonhar que você ia ter uma sonda fora do sistema solar coletando esses dados, né? Então é realmente fantástico ter essa oportunidade e a gente está vivendo esse período, né? Então é realmente um privilégio, né? Você saber que tudo isso está acontecendo. E, obviamente, para a gente encerrar o nosso especial das Voyagers aqui, a gente não podia deixar de falar do disco dourado, que a gente até trouxe uma foto aqui, vocês já devem também ter ouvido falar, essa maravilhosa cápsula do tempo, né? Que nem que o pessoal aqui na Terra pega, coloca um monte de coisinha, cartinha, não sei o que, enterra e abre 20 anos depois. O disco dourado é exatamente isso, só que ele faz isso com o planeta Terra inteiro, né? Ele pegou sons e imagens e falas, saudações em dezenas de línguas, e sons da natureza, de pessoas, de tudo, assim. Ele fez um panorama, né, um mosaico sonoro de como é o planeta Terra nesse século XX, né, 1977. E gravaram isso num disco, e o que vocês estão vendo aí é a capa desse disco, que é para proteger justamente dos raios cósmicos, das coisas, dos pequenos meteoritos, né, dos pequenos corpos, né, como a gente meteorito é quando cai aqui na Terra. Como a gente estava conversando com o Marcelo agora há pouco. E tem todas essas mensagens, inclusive, destinadas a ETs, né? Enfim, obviamente que é muito difícil que algum ET encontre isso algum dia, mas tá lá, né? Vai que acontece. Eles têm todas as instruções, cada símbolo desses aí que vocês veem na tela significa uma coisa, né? Então aquele que parece um novelo ali no canto superior direito é a localização, é como se fosse um mapa para se encontrar o sistema solar na galáxia da Via Láctea, com base nos pulsares, né, que são estrelas que giram muito rápido, e por isso elas são quase como que faróis cósmicos, né? Elas emitem pulsos, uma intensidade muito regular. Então eles fizeram esse mapa que dá para encontrar onde a gente está na galáxia. Tem um monte de coisa. Se ficar explicando aqui eu vou ficar horas.
Mas, enfim, é muito interessante. E a gente não pode deixar também, só para concluir, de dizer que esse discozinho aí que vocês estão vendo, ele fascinou o mundo inteiro, né? Ele entrou para a imaginação e foi ele meio que deixou ainda mais popular a missão Voyager, né? Porque é realmente muito fascinante. E quem estava por trás do desenvolvimento desse disco era o Carl Sagan, o astrônomo Carl Sagan. Ele que coordenou toda a produção, que não foi nada fácil, né? E, inclusive, esse projeto que ele desenvolveu do Disco Dourado foi que alçou ele para fama, assim. Então, era antes ainda dele produzir a série Cosmos, né? E ele tinha acabado de ganhar o Pulitzer nesse mesmo período, assim, por um livro que ele tinha feito, Pulitzer de não ficção, e um livro científico e tal, sobre a evolução da inteligência humana. Então, o Disco Dourado alçou ele para um reconhecimento ainda maior. Então, é isso sobre as Voyagers, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver aqui o que o pessoal está falando. Paulo Siqueira está perguntando, as Voyagers têm câmeras embutidas? Sim, Paulo. Inclusive, o próprio Marcelo mostrou a revista com a primeira foto de Saturno, né, que foi tirada pelas Voyagers. Elas têm câmeras, sim. Ó, o André Luiz está dizendo, olha, que nem o disco do Futurama, não sabia que existia. Então, o Diego Santos está falando, o problema são os caras ter leitor para esse disco aí, exatamente. Bom, então, já estamos muito tempo aqui falando. Acho que todos vocês querem ir pro happy hour aí de sexta-feira, né? Então, vamos acelerar aqui as coisas. Só então comentando rapidamente, a outra novidade que eu queria falar com vocês de hoje é a agenda astronômica de setembro. A partir de agora, a gente vai começar todo o primeiro dia do mês, a gente vai soltar no blog do Luneta uma agenda completa de todos os eventos mais legais que vão acontecer ao longo do mês. Então, para vocês ficarem espertos aí, poderem encontrar lá, se planejarem o que vocês querem ver, o que não querem ver. E também, ao longo das lives aqui semanalmente, a gente vai discutindo um pouco melhor cada uma dessas datas. Essa agenda ela tá aqui na revista, tem aqui no cantinho, mas no blog ela vai ser ainda mais completa e gratuita aí, ao acesso de todo mundo. Então aproveitem, vai estar tudo lá, isso todo mês. E o link está na descrição, né, Neide? O link está na descrição, então depois convido quem está assistindo aí até agora para que clique lá e dê uma olhada na agenda de setembro, que a gente preparou com muito carinho para vocês. Espero que vocês gostem. Então, vamos então agora para os últimos assuntos. São 2 vídeos, na verdade, que eu queria mostrar para vocês. O primeiro, gente, hoje foi a cerimônia de lançamento do projeto da Garateia ISS, que inclusive a gente, numa das lives passadas aqui há pouco tempo, a gente trouxe o Lucas. Espera aí, Neide, pausa aí. E eu tô aqui no evento Espera aí, gente. Só antes de vocês verem, eu vou explicar o que é isso. Então, voltamos para cá. Então, a gente trouxe o Lucas Fonseca, que é o coordenador da Garateia, para falar sobre esse projeto. É um projeto muito legal. A participação de estudantes brasileiros no Programa de Experimentos Espaciais para Estudantes, que a sigla em inglês é SSEP. É um programa em parceria com a NASA e tal. E é a primeira vez que uma escola de fora dos Estados Unidos ou do Canadá participam. Então é realmente uma iniciativa muito bacana, que ela está sendo feita lá no Dante. Então ela começou hoje, foi a cerimônia de lançamento, né? E além dos 300 alunos do Dante, vai ter 150 estudantes de escola pública também. Então, vocês imaginem uma oportunidade dessas, gente. Uma estudante de escola pública aqui no Brasil, que a gente sabe as dificuldades que tem, né? A falta de estrutura e tal. Ter a chance de desenvolver um experimento científico para ser enviado para a Estação Espacial Internacional e conduzido por um astronauta da NASA lá em órbita. É muito chique, né, gente? Então, muito legal. Parabéns a todos os envolvidos. E a gente vai mostrar um videozinho aqui, depois eu só concluo. Dos alunos, o pessoal, vocês vão ver a moçada lá do Dante, que vão participar desse projeto. Quem vai falar aí com vocês é a Sofia. Ela faz parte do Dante em Foco, como ela vai falar, que é um projeto jornalístico do Dante. Eles se reúnem num grupo e eles exploram, assim, pautas e tal, de uma pegada mais jornalística. Então é muito legal. A gente deu esse espaço para eles entrarem aqui no Luneta e a Sofia conversou com os alunos que vão participar desse projeto lá, o SSEP, da Missão 12 aqui no Brasil. Então vejam aí. Station. E eu vou aqui conversar com as meninas do 7º G, a Sofia, a Lívia e a Ana. Meninas, o que vocês acharam de tudo isso e do Dante ser a primeira instituição de educação fora da América do Norte a lançar algo para o espaço? Eu achei muito legal, que é uma oportunidade única, que como só eram os Estados Unidos e o Canadá que conseguiam controlar a NASA,
É muito legal pra gente ter essa experiência de poder ter uma oportunidade de mandar alguma coisa pro espaço. E agora a gente tem que focar bastante nisso. É super legal, Bom, é super interativo pra gente poder aprender mais sobre o espaço, fazer o nosso próprio projeto, o que a gente vai lançar pra NASA. O que a gente vai, se a gente ganhar, a gente vai poder ver ele sendo lançado. Se não ganhar, o importante foi a participação, de você ter participado desse projeto. Eu acho que é uma grande oportunidade e que todos devem aproveitar muito, porque foi muito difícil conseguir isso. Então acho que a gente tem que focar e fazer esse projeto bem bonito. Então foi isso, pessoal. Tchau. Tchau. Oi, pessoal. Dante na missão 12! 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 Muito legal, né, gente? Achei um vídeo muito simpático. Obrigado pro Lucas Fonseca, que coordenou toda, né, essa captação lá em loco. Foi muito legal. E deu pra ver claramente que o pessoal tá extremamente empolgado. Não é para menos, né? Então, eles vão se dividir em grupos, essa molecada toda, 450 estudantes. E eles vão desenvolver em torno aí de uns 60 projetos de experimento. E só um vai ser selecionado. Então vai ser uma pena, né? Vai ser muito acirrado. Mas, de qualquer forma, é muito legal para eles desenvolverem essas habilidades, né, entenderem ali na prática, com a mão na massa, e tendo a chance de ser lançado para a estação espacial. Melhor ainda, né? Então, ao longo dos próximos meses, aí eles vão ser treinados, vai ter todo um treinamento lá, com especialistas e tal, em várias áreas, assim, para eles desenvolverem um experimento muito bom. Então, e também a gente acompanha aqui no Luneta, no site da Galileu, que a gente vai continuar cobrindo esse projeto muito legal. Ó, a Adriana de Oliveira tá falando, que lindas. São mesmo, Adriana, muito fofinhas, né? Então, pra gente encerrar o programa dessa semana, eu queria mostrar aqui pra vocês, em primeira mão, vai ser, ainda nem soltamos em nenhum lugar, vai ser aqui um trechinho da entrevista com Giorgio Tsoukalos, que é mais conhecido pelo meme que vocês vão ver aqui agora. Eu acho que vocês já viram esse meme, eu aposto. Quem aqui já viu esse meme? Acho que todo mundo, né? É um clássico da internet. Então, eu tive a oportunidade na semana passada, quinta da semana passada, de conversar, de trocar uma ideia com o Giorgio. Ele está aqui no Brasil pela primeira vez. Ele veio promover o lançamento aí da 10ª temporada da série Alienígenas do Passado, Ancient Aliens, né? Série do History, e que ele é uma das estrelas dessa série, né? Enfim, muito polêmica, o pessoal da ciência não gosta muito das coisas que ele fala, mas não dá pra negar que o cara tem um carisma, né, e tem um apelo popular aí. Então, eu levei algumas questões aí pra gente debater. Então, eu trouxe um trechinho aqui, e daí depois a gente vai soltar o vídeo completo no Facebook da Galileu. Então, fiquem ligados aí, acho que nesse final de semana, ou então no começo da semana que vem, a gente vai soltar o vídeo completo da entrevista, que vocês vão conferir um trechinho agora. You have pinned a January tweet that says, there's more to you than aliens. Yes. So tell us, what are your other interests in life besides aliens? Every person on planet Earth, regardless of their work, has varied interests. And so sometimes I would tweet or Facebook something about a movie that I saw, or maybe a political idea, or maybe, some food that I ate, and then people would say, stick to aliens, don't talk about anything else but aliens. And I'm sorry, there are more interests in my life than just aliens. You cannot tell a Greek not to talk about politics. You have pinned a January tweet that says, there's more to you than aliens. Yes. So tell us, what are your other... Legal, gente. Então, fiquem ligados aí para ver a entrevista completa, tá muito bacana, com o Giorgio Tsoukalos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do Luneta dessa semana. Primeira vez que entrevistamos alguém ao vivo aqui. Vamos repetir outras vezes. Eu vou trazer uns entrevistados bem legais pra gente conversar aqui, para vocês mandarem perguntas, a gente interagir ao vivo todo mundo. E é isso, quem gostou, dá um like aí, curte a página da Galileu se você ainda não curte,
Compartilhe a live, por favor, sempre ajuda bastante. E é isso. Até semana que vem não, porque semana que vem é feriado, eu vou estar na praia. Então até daqui a 2 semanas, que é quando o Luneta volta. Vida longa e próspera. Tchau, tchau.